Vamos lá, pessoal. Todo mundo me ouvindo aí bem? Tranquilo? Boa noite a todos e todas aí, ó. Diego, Ravi, galera que tá entrando aí, boa noite. Me escuta tranquilamente bem aí? Todo mundo me escutando na paz? Dá pra ouvir aí? Se não, bota o fone. Bota o fone e aí a gente vai... Prometo que será uma live breve, trazendo os principais pontos, tá? E trazendo algumas dicas que a gente já percebeu aí. Mas se não estiver me escutando bem, só dizer, tá? Então vamos lá, vamos começar, né, a analisar aí o nosso edital que saiu hoje, né? Edital sair no sábado é um crime, né? Mas vamos embora. É a vida, é o que tem. Mirela, nossa professora aí, ó, da linha 1.1, né? E aí ela vai também estar no nosso curso aí, né? Auxiliando quem pretende entrar na linha 1.1. E aí o que é que acontece? Vamos lá, saiu o edital hoje para a seleção do mestrado e doutorado e vamos pontuar aqui as principais mudanças ou os principais pontos, né? Tivemos algumas mudanças, como eu já digo para muitos alunos que vêm procurar a gente. O edital, ele não muda muito de um ano para o outro, ele não muda muito, ele mantém a mesma estrutura. Agora, algumas mudanças acontecem pontuais, foi o que aconteceu esse ano. Tivemos alguns livros incluídos, né? Nós tivemos algumas mudanças pontuais, né? Mas a seleção se mantém na mesma estrutura orgânica da do ano passado e os livros e os temas se mantêm, de forma geral, na mesma estrutura orgânica, tá certo? Então, não tem pra que você ficar assustado e tal, saiu edital novo. É a mesma coisa, quem já vem estudando, já consegue já desenrolar. E aí uma pergunta que vem muito aqui pra gente. E aí, Marcelo, dá tempo ainda? Cara, você nunca teve tanto tempo. Edital de mestrado. Quem já fez seleção sabe. O edital geralmente sai em cima, com no máximo 30 dias para você se inscrever. Cara, o edital sai em novembro, a inscrição é só em janeiro. Virar o ano. Você vai perder um pouquinho o Natal fazendo o projeto? Vai, mas é zero bronca. E a gente vai ver que o projeto agora ficou mais fácil de ser feito. Então, assim, tempo tem de sobra. Para você entregar o projeto, você entrega até o dia 14, até o dia 12 de janeiro. E para você fazer a prova oral, que é estudar os livros, você tem até o dia 4 de abril ou 14, né? Que a prova oral será de 4 a 14. Então, assim, você tem 5 meses, cara, praticamente, até a prova oral. 5 meses, meu amigo, eu leio a bibliografia inteira de Game of Thrones fazendo um resumo. Então, assim, dá demais para você, né, estudar os livros e aprender e se preparar para a prova oral. Mas vamos lá, perceber alguns pontos aqui interessantes. A inscrição, como eu já falei, de 3 a 12 de janeiro, né, 13 a 12 de janeiro, tempo bom para você preparar o seu projeto. Qual é o prazo médio para você preparar um projeto? Veja, o ideal é você ter tempo, né, para ler os livros e tal. O ideal é você ter 3 meses. Mas, na regra, no nosso curso, a gente pega o pessoal e faz o projeto em 15 dias, 20 dias. Com 20 dias você faz um bom projeto. Por incrível que pareça, dá para você fazer assim. Claro que a gente no curso dá umas estratégias, faz algumas leituras diferenciadas, né? A gente ensina para você ler alguns artigos e tudo mais para desenrolar. Mas assim, a gente sempre trabalhou com prazo apertado. Antigamente o projeto era feito após a prova de línguas e você tinha mais ou menos 20 dias entre a prova de línguas e a entrega do projeto. Agora o projeto é na inscrição. Você faz a inscrição e já entrega o projeto em PDF. Deixou bem claro aqui o edital. Então, veja só, a gente tem mais de um mês, quase 2 meses, para entregar esse danado do projeto. Então, dá de sobra. Não tem desculpa para dizer, não vou fazer não. Passou uma moto aqui, ó. Quando vê aqueles tabacuros, fica empinando moto, dizendo que tá, jurando que tá balando, pegando mulher. Enfim, tabacuro tem em todo canto. Bem, aí o que é que acontece? 2 meses para fazer o projeto. Tranquilo, cara, tranquilo demais. Tô falando, não é como o cara que vem de curso, não. Eu tô falando, trazendo a realidade. E quem já fez, pode confirmar aí pra gente, véio, quanto tempo teve. Eu tive 12 dias para fazer um projeto. Eu tinha já um esqueleto, já meio caminhado, mas na hora real, velho, quando saiu o resultado, eu pensei, rapaz, me lasquei. Então, assim, dá pra você fazer. Aí você vai ter o currículo Lattes, uma coisa que muita gente pergunta. E o Lattes, cara? Lattes é critério de desempate. Se você não tem nada escrito para o PPGD de Direito da Federal, saiu hoje também o do PPGDH. Veja que dia, né? Hoje o dia foi abençoado na Federal. E aí a gente vai analisar em o edital, mas eu digo a você, para o PPGD de Direito da Federal, né, o currículo Lattes não importa tanto, não tem peso, é apenas critério de desempate. Então não se preocupe, não tenho publicação, nunca escrevi um livro, nunca participei de um congresso, nunca fiz nada. Se você fez ou não fez, não interessa, o que interessa é você passar nas etapas, beleza? Taxa de inscrição sempre foi R$50, esse preço simbólico aqui.
né? E aí eu chamo a atenção das etapas. Vamos lá, vamos analisar etapa por etapa e ver como você vai se estruturar para falar disso aqui, tá? Vê só, a prova de idiomas, como é que vai ser? Estamos com uma polêmica. Não sabemos como será a prova de idiomas. O núcleo de línguas tem um manualzinho que eu posso divulgar para vocês aqui. Eu vou printá-lo e a gente vai colocar na página do Instagram, né? Que fala que a prova de línguas, né? Ela é de forma ABCDE. Você vai ter um texto, vai marcar ABCD lá e acabou-se. E aí vão ter 2, 3 textos ao longo da prova. A prova é basicamente interpretação de texto e acertar as respostas. Só que o link que a Federal daqui divulgou, né, desse núcleo de línguas, não fala isso. Esse novo, né, vamos dizer assim, regulamento. Não fala nada. Mas se você for na página do núcleo de línguas, que é quem organiza a prova de línguas de direito, né, dos mestrados, de proficiência, ele está dizendo lá que a prova é a ABCDE. Então ficou a polêmica. A gente aqui, eu até conversei com alguns professores, a gente ficou realmente sem saber. Mas veja, todas as provas de proficiência, ou melhor, a grande maioria das provas de proficiência do Brasil, dos núcleos de língua das federais, são textos que você responde lá a resposta correta. Você não escreve. Antigamente, né, 2 seleções atrás, a prova de línguas era um texto, você tinha que traduzir o texto em português. Vinha um texto lá em inglês, você tinha que escrever ele todo em português, como é que seria. Né? E a prova de línguas de inglês era um terror. Né? Você traduzia em inglês e tal, o pessoal às vezes não dominava tanto os conectivos e acabava se perdendo. Então, como é que seria? A prova tem a duração de 2 horas. Ano passado foi 2 horas para você responder 20 questões. E tem que tirar no mínimo 7. Né? Eles subiram de 6 para 7. 7 é você acertar o quê? 14 proposições. 14. Então acertou 14 de 20, passou. Passou, acabou-se, já era. Se for da forma escrita, eles vão ter lá, né, os critérios de avaliação da prova. Mas eu não acredito que será escrita, porque escrita teria que ser digitado no computador. Digitado no computador exige técnica de digitação, que nem todo mundo tem. Você não pode obrigar o candidato a ter isso. Né, escrever rápido em 2 horas no teclado. Na escrita, sim, você pode, né, porque a escrita é a forma normal como você trabalha. Aqui no teclado é meio complicado, mas pode ser que venha uma prova com texto para você, né, escrever, né, traduzir. Não sabemos ainda. Tem gente já divulgando que é assim, mas eu não sei, né? Disseram, ó, fulano aí divulgou e tal. Não sei. Não tá claro aqui, tá certo? A primeira etapa é a prova de línguas. Prova de línguas, ano passado foi um texto, você marcar as proposições corretas. Só isso, né? Corretas ou falsas e por aí vai. Estão dizendo que pode ser tradução, mas eu acho difícil, porque a tradução era no modelo anterior. Nesse núcleo de línguas aqui da Federal. E outra coisa, o núcleo de línguas da Federal, todas as seleções que ele fez foram provas ABCDE, com texto e você marcar a alternativa correta. Então seria sair muito da curva se você tivesse uma prova desse modelo que estão dizendo por aí, né? Para você traduzir o texto. Então, ó, primeira etapa, né? Que vai ser de 1 a 11 de fevereiro. Veja só que tempo você tem. 2 meses para fazer um projeto, 3 meses, mais ou menos, para estudar para a prova de línguas. Porque, desculpa a expressão, não tem desculpa. Línguas para mestrado não é você aprender a falar fluente, não é você detonar. Línguas para mestrado e doutorado é você fazer a língua instrumental. Espanhol, inglês, italiano, alemão ou francês. O que é o instrumental? Leitura e compreensão. Leitura e compreensão não é falar. O grande problema é você falar a língua. Realmente é. Você escrever a língua, mas você ler e pegar os conectivos, palavras-chave na linguagem jurídica, por assim dizer, um texto jurídico, você, né, não tem muito problema. Você, com 1 mês de aula, eu fiz ano passado, por exemplo, né, na seleção que eu fiz a primeira, eu fiz francês. Francês eu tive 5 aulas de francês. 5. E fiquei 1 semana estudando em casa. E passei na prova de francês. Ano passado a gente fez espanhol. Espanhol eu nunca fui... meu irmão, meu espanhol é, sei lá... Buena Vista Social Clube. Curto assim, acabou-se. É Chaves. Meu espanhol é de Chaves. Pronto. E a gente fez 1 semana de aula que passou. Tanto eu quanto minha esposa, a gente passou 8,5 e 9. Tipo, não é muito problema. Claro, tem gente que reprova, acontece, tem o nervosismo, tem a questão da estrutura, tem pessoas que estão realmente com mais dificuldade, naquele dia da prova não deu certo, o TPM atrapalha, tudo. Mas eu digo assim, não é dificuldade estudar espanhol. Então a primeira dica que eu dou é, vai fazer prova de línguas, coloca espanhol, você tem 3 meses para estudar. Dos quais eu digo a você, 10 aulas bastam. 10 aulas bastam.
10 aulas. Tem aqui o professora Janaína, Vanina e professora Lúcia, uma de espanhol, outra de inglês. 10 aulas bastam para você fazer. Os alunos que fizeram inglês passaram e os alunos que fizeram espanhol passaram. Boa pergunta, Ulisses. Sim, pode mandar pergunta aí, viu, galera? Que a gente vai respondendo aí. Caiu questão de gramática, mas foi 1 ou 2. 18 questões de interpretação de texto. 18. Foi 1 ou 2, eu não me lembro agora especificamente. Mas 18 interpretação de texto, cara. A grande maioria é interpretação. Porque, veja, língua estrangeira, em prova de proficiência, ele quer saber se você entende o texto. Porque qual o grande lance aqui? A ideia de uma língua é saber se o professor passar algum texto em língua estrangeira, de algum autor renomado, você vai conseguir ler. Né? Então tem professor que passa texto em inglês, passa texto em espanhol, né? Então a ideia de você fazer um mestrado é você ter condições de leitura. E como é que você avalia a leitura? Saber se a pessoa entende. Não é a gramática. Pode ver, tem gente que aprende a gramática de língua inglesa. Eu aprendi gramática. Verbo to be, meu amigo, eu vi da quinta série à oitava. Gramática do verbo to be, eu sei tudo. Pergunta se eu sei ler em inglês, tirando música dos Beatles. Música dos Beatles, velho. Não, eu entendo inglês, é porque eu sei escutar Beatles e entendo tudo. Meu amigo, Beatles é básico do inglês, né? Eles têm uma dicção muito boa lá e tal. Dá pra você entender tudo, as letrinhas são bobinhas. Quero ver você pegar uma decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos e você ir lá e conseguir entender a decisão toda. Aí você é fluente em inglês. Aí você faça a prova de inglês numa boa. Se você não consegue pegar um texto jurídico e entender, não vá para o inglês não, vá fazer espanhol, mesmo pagando um curso. Mesmo pagando uma professora, pode nem ser daqui, pode ser outra professora. Você paga, você vai conseguir, sem estresse, com 20 dias de aula, com 20 dias, de uma forma intensiva, ou em um mês de aula, você consegue detonar e matar essa charada da língua estrangeira, tá bom? Então, por favor, não cometa esse vacilo se você não domina. Então, ó, prova de línguas foi assim, tá certo? Zero bronca, pode mandar dúvida aí se você quiser, e a gente vai avançando aqui, ó. Segunda etapa é a análise do projeto de pesquisa, que vai ser de 15 de fevereiro a 14 de março. Porque você faz a prova, já sai o gabarito, você já está sabendo se passou ou não passou. E a própria federal já divulga lá, depois de um tempo, não muito distante, os aprovados na etapa de línguas. E aí o que é que eles vão fazer? O projeto que você apresentou na matrícula em janeiro, os que forem eliminados na prova de língua, terão, os que forem eliminados não terão projeto corrigido, os que passarem terão. E ali eles vão dar nota. Essa etapa do projeto, ela é curiosa. Eu vou trazer aqui os pontos para vocês, porque mudou a formatação do projeto. Antigamente, o PPGD não dizia limite de páginas. A gente, por bom senso do Corpo Juris, indicava fazer um projeto de até 20 páginas contando tudo. De capa a bibliografia. Tá? A gente fazia isso para você, 20 páginas tá bom. Porque não adianta fazer um projeto de 30, 40 páginas e colocar besteira lá. Não é assim. Né? Então esse ano mudou a formatação do projeto de pesquisa, como deve fazer, mas continua a mesma ideia. Inclusive, o próprio edital vem no finalzinho lá, mostrando o esqueleto de como ele quer o projeto. Cara, você tem, mais uma vez, quantos meses para fazer o projeto? 2 meses. É tempo demais. Mais fácil que isso, meu amigo, só estudar para magistratura. Mas enfim. E aí, ó, cadê? Terceira etapa, prova de conhecimento e arguição. Aqui é o grande problema, né? Toda no formato remoto, cara. Você, no conforto da sua casa, vai fazer a prova de seleção. É a última, viu? O protocolo das federais estão voltando, né, aos poucos. E aí já saiu, né, a Federal da Paraíba, a Federal de Pernambuco, vão começar a voltar no primeiro semestre de aulas, né? A aula presencial para graduação e a pós-graduação também vai acompanhando a graduação aos poucos. Após é melhor que tem menos alunos em sala de aula. Dá para você voltar melhor. Mas a seleção será toda online ainda. Até abril, até a última etapa, totalmente online. Então, da primeira à última etapa, online, da sua casa, de onde você estiver. Não precisa se deslocar para Recife ou sair da sua casa aqui, pegar trânsito e tudo mais. É uma coisa que vai lhe facilitar bastante. Tá certo? E aí, ó, muita gente fica, muita gente reprova em inglês. Em inglês, muita gente não faz, né? Não faz um curso e tal, acha que sabe inglês, viu inglês há 10 anos atrás, acha que consegue, não é. É um inglês jurídico. Então, na prova de inglês acaba reprovando mais pessoas, espanhol menos, francês, alemão, italiano, quem já faz é porque está sabendo. Aí não tem muita taxa de reprovação, não. A grande reprovadora é inglês, tá? Inglês é o que realmente detona a galera. E é uma prova coringa. Às vezes vem uma prova problemática, porque quando não era o núcleo de línguas, era a Transword que fazia a correção. E aí quem eram os professores que corrigiam? Saulo, lembra de tu, rapaz? E aí, grande? Foi quase entrou mesmo, cara. Foi lasca aí, vice. Mas esse ano vai. E aí, quando era esse núcleo de línguas aí, contratado, Transword, eu não me lembro se era Transword ou era o Wizard, aí tinha os professores que não eram professores,
era um pessoal que passou um tempo nos Estados Unidos, que, né, ia dar aula de inglês e ia corrigir. Aí eu não tinha tato para correção, né, didática. Então, às vezes, eu cobrava ipsilíteres, dava uma confusão danada. E aí, enfim, reprovava a galera. Então, o inglês é meio problemático, mas com o núcleo de língua da Federal, é zero bronca. Quando era antigamente, foi tranquilo. Aí veio essa empresa privada que geriu a prova de línguas, foi caos. E aí agora voltou, né, tá no equilíbrio. Foi o Wizard, né, Mirella? O Wizard, era o Wizard. Nenhum nem outro. Nem Transword, nem... Enfim. Em que momento é necessária a apresentação do título de mestre? Olha, quando vai fazer a matrícula, Cíntia, tá terminando o mestrado agora. Se você vai terminar o mestrado antes, mestrado ou graduação, se você vai terminar o mestrado ou a graduação antes da etapa final, antes da matrícula, você pode fazer. Tranquilo e calmo. Ou seja, a matrícula deve ser lá para março, lá para maio. A seleção termina em abril. Você tem que ter até maio colado o grau no mestrado ou na graduação. Acabou-se, tá certo? Conseguiu colar grau, você já consegue entrar lá. Ah, mas passa muita gente de fora. Uma coisa que o pessoal diz muito assim, PPGD, seleção de mestrado, tem panelinha. Cuidado. Veja só, isso aí, né, não é real. As provas não são identificadas. Você apresenta seu projeto de pesquisa, né? Você vai ter uma correção sobre ele. Na hora da admissão oral, eles vão saber quem é você, né? Como qualquer concurso de juiz, de promotor, de defensor, chegou na etapa oral, todo mundo vai ver quem é você, né? Mas as etapas de seleção, até chegar na última etapa, é você e Deus, meu querido. Você, Deus e sua conexão da internet, né? Porque nesse edital agora veio dizendo que até 8 caídas são toleradas e até 10 ou 20 minutos sem conexão. Você pode voltar nesse período aí, né? Tem que dar uma olhadinha no edital, testar a internet bem antes da prova, para você não ser surpreendido, tá? Então, nesse ponto, tá bom? E aí a prova de conhecimento é o quê? Estudar os livros, fazer um bom projeto. Por quê? Na arguição oral você tem que tomar cuidado, que você vai defender o seu projeto, você vai ter que fazer uma análise do seu projeto, uma bibliografia, e você vai ser questionado sobre a bibliografia do edital. Pode vir alguma pergunta sobre qualquer um dos livros. O pessoal pergunta muito. Vamos perguntar só sobre o meu projeto. Mentira. Teve linha de pesquisa que perguntaram sobre temas que não tem nada a ver com o projeto. Um outro livro de lá, não tem nada a ver. Teve linha de pesquisa que não fez pergunta nenhuma. Perguntou, o que é que você acha aí que seu tema é viabilidade? E teve linha de pesquisa que detonou, né? Que foi arguições, né, mais cansativas. Então, assim, não tem como dizer que vai ser um padrão. Cada linha tem professores num perfil diferente. E cada professor pensa de uma forma diferente, cara. E vai fazer a prova daquela forma que ele acha saudável. Então, cuidado. Você tem 4 meses para se preparar, 5 meses para se preparar para a prova oral. Dá tempo demais. E digo mais, quem já fez ano passado, tranquilo. A maioria dos livros foram mantidos, a maioria dos temas foram mantidos. Quem está estudando há muito tempo, chegou a sua hora. É a hora dos humilhados serem exaltados. Se você já tem um pré-projeto pronto ou encaminhado, se você já tem uma leitura pronta, tá salvo. Mas se você não tem, relaxe, que dá tempo também. O edital do mestrado desse ano, ele foi bom por um lado. Quem está estudando e quem não está, se igualou, cara. Se igualou porque dá tempo para o cara que vai começar agora a fazer. E quem já fez, vai fazer mais tranquilo. Mas assim, não vai ter uma diferença muito grande de quem vai começar agora, sabe? Porque essa seleção é curioso. Dos nossos alunos, pelo menos, a grande maioria dos que passam são os que fazem a turma pós-edital. Curioso isso, né? O pessoal que faz a turma regular, muitos se cansam, muitos desistem, muitos passam em outro e acabam indo para outra via. E aí quem entra numa turma pós-edital geralmente é o que passa, né? É complicado. Mas enfim, é a vida. E aí o que é que acontece? Mais coisas sobre a prova de conhecimento. Cuidado com ela. Porque você passou na primeira etapa, passou na segunda, ser reprovado na prova de línguas dói, cara. Dói pra caramba, né? Você chega lá, e aí a preparação para a prova de línguas, ela tem que ser uma preparação para... Você fez o projeto já, escreveu para a prova de línguas, para a prova oral. Você fez o projeto, seu projeto vai ser lido, vai ter sua nota, mas a sua apresentação oral vale 6, peso 6. Ou seja, o projeto apresentado no dia da matrícula vai ter peso 4, se ele passar, né, dependendo da sua nota, e a sua apresentação oral, peso 6. A prova de línguas não entra na computação das notas, ela é apenas eliminatória. E entra no critério de desempate lá. Vem os critérios de desempate e a prova de línguas está lá. Maior nota na prova de línguas, né? Geralmente é objetiva. Estava dizendo agorinha, concurseira. É objetiva e já foi texto traduzido, mas geralmente é objetiva. E o núcleo de línguas tem uma gama de provas feitas aí, né, nesses últimos anos, que são todas provas objetivas. Então, se vier para traduzir um texto, para você escrever um texto, né, traduzir aquela prova lá, vai ser uma novidade. E aí, direito ambiental,
Será aceito também. Será aceito também. Veja, o edital botou na primeira capa, para o curso de mestrado e doutorado será exigido graduação e mestrado em qualquer área, realizado em instituições reconhecidas pela CAPES-MEC. Ou seja, você foi graduado em História, Biologia, jornalismo, pode fazer o mestrado. Se você teve um mestrado em Ciência Política, em Direito Ambiental, pode fazer o doutorado. Não tem problema nenhum. Né? Contanto que seja reconhecido pelo CAPES-MEC, que está no edital. Então, ou seja, acaba atraindo, né, pessoas de outras áreas para fazer. Claro, a gente sabe, quem vem de outra área que não é jurídica vai se assustar com esse tipo de edital. Não vai dar para ele fazer, por exemplo, né, em processual civil, que é ali 1.1. Ele vai ter dificuldade, né, ele não vai conseguir lá. Mas ele está aberto o edital. Está aberto para quem tiver graduação, mestrado, né, em qualquer área, né, do conhecimento, contanto que seja reconhecido pelo MEC. Tá certo? Cuidado aí. Mas a gente sabe que acaba ficando para a área jurídica, né? É mais difícil uma pessoa de letras, uma pessoa de, enfim, de um outro curso conseguir passar. Vamos lá para as questões mais direcionadas e entrar nas novidades. 6 vagas, das quais 2 reservadas para cotas. Palmas para o PPGD. Por quê? Das 6 vagas, 4 são plano para concorrência, 2 para cotas negros, trans, tá aqui, ó, separei até aqui, ó. Leitura. Ó, demorou, mas chegou no PPGD. Demorou, mas chegou. Aqui, ó, leitura para vocês, né? 2 vagas reservadas aqui, ó. Ops. Negros, trans, pessoas com deficiência e por aí vai. Aqui, ó, vagas nesse artigo concorrerão em igualdade de condições para as pessoas negras, pretas e pardas, quilombolas, ciganas, indígenas, transexuais, transgêneros e travestis. Não tem cota para baixa renda ainda, mas tem cotas para negros, pretos e pardos. Negros, pretos e pardos, quilombolas e ciganas. Só que vai ter banca de verificação para pretos e pardos. Não tem para quilombolas, ciganos e indígenas, basta comprovar a origem. E transexuais também não vai ter comprovação, né? Aí não precisa disso, né? Pelo amor de Deus. E aí, o que é que acontece? Palmas para o PPGD, né? Entrou finalmente na era das cotas, por assim dizer, né? E por aí vai. E aí, o que é que eu chamo a atenção para vocês? Vamos lá, para as novidades aqui e entrar nos pontos específicos para a nossa live não ficar muito longa. Mariana, sempre foram 4 vagas no PPGD, tu acredita? Até ano passado eram 4 vagas. E aí eles aumentaram para 6 e colocaram uma de cotas. Aí ficava 5 vagas parando para concorrência. Agora, 2 vagas para cotas, ficou 4 vagas por linha de pesquisa. Viu? No total são 42 vagas no mestrado, 21 no doutorado, porque são 3 vagas no doutorado, das quais 1 para cotas, 2 para concorrência. Então, mestrado, 42 vagas, você vai ter 42 vagas no total, você escolheu a linha tal, concorre na ampla concorrência para 4, ou cotista pardo, preto, indígena, quilombola, cigano e trans, né? As outras vagas 2 lá. Se você tirar nota para passar na ampla, ocupa a ampla e desocupa a vaga de cotas, né? E assim, sempre foi 4 vagas, entendeu? Sempre foi assim. E aí, aumentamos o número de vagas e colocamos as cotas dentro. Então, ó, ponto pra gente aí do PPGD, né? O pessoal aí tá de parabéns e acaba ficando. Agora assusta, né? Você vai dizer, pô, só 4 pessoas passam. Realmente dói, cara. Realmente dói. Só 4 por linha de pesquisa. Às vezes você tem uma nota, por exemplo, na sua linha de pesquisa você tirou 10 na última etapa e não passou. E tem gente que tirou 7,5 na outra e passou. E vou falar sobre isso de notas, avaliação e tal já, tá? Como é que se dá esse quadro. Mas, por exemplo, tem muita gente que tem nota para passar numa linha X e não passa na sua linha própria, mas se tivesse tentado outra, passaria. Tanto pelo projeto como a arguição oral. Né? Acontece isso. Acontece, infelizmente. É que nem concurso. Analista, técnico, o cara vai lá, área administrativa, pô, tinha nota para passar em tal curso, em tal área, vestibular também, fiz para direito, porra, tinha aula para passar em história, nota para passar em história, jornalismo, só não passava em direito. Acontece muito, entendeu? É bem nesse sentido aqui, ó. Vai falar você, meu marido, que coisa boa, vai fazer você o marido, rapaz. Faça os dois aí, casal que estuda junto, passa junto. Ó, vamos lá. Projeto, novidade do projeto. O projeto PPGD deixou claríssimo agora como é que ele quer, né? Como é que ele quer o projeto, deixou lá, porque ficava aquele nebuloso. Quem foi aluno meu lá no PPG, para turma preparatória, né? Viu que a gente ficou, pô, eles cobram isso aqui no ponto, aqui nesse outro, vamos fazer assim. A gente meio que tinha um modelo nosso para adequar tudo o que eles queriam. Agora eles deixaram bem claro o que eles querem, como querem, quantidade de páginas
e ainda deixaram um modelinho no final. Então vamos lá, a primeira parte do projeto. O que é o projeto? Ele já botou assim, ó, elementos textuais de 6 a 10 páginas. O que é isso? Ele não quer um projeto de 30 páginas, porque o pessoal acha que tamanho é documento. Tamanho não é documento, para nada nessa vida. Então, assim, muito menos para projeto. O que é que eles querem? Você faz um projeto de 6 a 10, mas digo logo, não faça de 6 páginas. Não faça de 6 páginas. Tente chegar a 9, 10 páginas de texto escrito. O que é esse elemento textual? Ele bota no edital. Introdução com objeto, problematização, estado da arte e hipótese. Estado da arte, gente, entenda, não vai ser cobrado aqui não. É hipótese, se houver. Né? Objetivos, metodologia com fundamentação teórica. Então, o que é que você precisa prestar atenção? Você tem que escrever introdução, objeto, problematização, hipótese, objetivos, metodologia e com a fundamentação teórica em até 10 páginas. Isso tudo aqui é até 10 páginas. Ou seja, é o que é o objeto de estudo. A gente tem live aí explicando o que é um objeto, o que é um problema, o que é uma hipótese, formulação de hipótese, metodologia, objetivos gerais e específicos. Temos live aqui e fizemos uma aula, né, gratuita, faz 2 semanas sobre isso. Então aí você, né, tem como pesquisar por aí. Se quiser fazer sozinho, tranquilo. E aí isso é elemento textual. Isso tem que ter até 10 páginas. Já estou dizendo, faça próximo de 10 páginas. Não vai fazer 6 páginas, 7 não. Chegue perto de 10. Mostre que você tem conteúdo para passar. Não é forçar a barra também, tá? Não é forçar a barra de escrever qualquer coisa para completar. Mas tente mostrar uma densidade na sua pesquisa. Tente escrever para completar as 10, porque tá pouco. Tá pouco. Antigamente eles faziam projeto de 20 páginas. Quem foi meu aluno aí sabe. De 20 páginas, estourando 18. Contando tudo, claro. E aí ele diz assim, ó. Não entra na contagem elementos pós-textuais. Que é o quê? Prévia de sumário, né? Cronograma de execução, bem como as referências, conforme a norma da BNT. Capa, contra capa, isso também não entra, né, para a contagem das 10 páginas. Então você vai ter 10 páginas escritas, uma página de capa, uma de sumário, uma de cronograma, 3 de referência, 4. Ou seja, você vai ficar com um projeto de 16 páginas, mais ou menos. Então, ó, te liga aí, tá certo? Te liga aí, para tu ficar com as páginas, mesma coisa, né? Mesma coisa, cara. Mestrado e doutorado estão com 10 páginas. Então, reduzir isso aqui. Com o doutorado tendo que trazer a proposta de ineditismo, né? Vê só, essa é uma pergunta que fazem muito, a Cássia. PPGD, dá para aproveitar para o PPGDH? Depende da linha de pesquisa, depende do projeto. Geralmente não. O PPGDH tem outra abordagem. Tem uma abordagem crítica de direitos humanos, tem uma abordagem, vamos dizer assim, que pega estudos mais concretos, menos jurídico, sabe? Então, assim, se você tiver um projeto pensando nos dois, tem que pensar direitinho para fazer. E geralmente é a linha 3.1 de Direito da Federal, que dá para você adaptar para a do PPGDH, fazendo adaptações. Não dá para pegar um projeto e jogar nos dois não, tá? Cuidado. Tem aluno que passou, tem aluno que passou, mas é muito, muito complicado fazer isso, tá certo? E aí você se liga, tá bom? Para não fazer esse negócio aí de tentar abarcar o mundo e não abarcar nada. E aí diz aqui, né, papel A4, margem, seguir regra da BNT. Isso aí é o básico para qualquer projeto e você pode usar qualquer coisa. Agora, o que é que eu chamo a atenção? Vamos lá. Temos aqui 5 elementos que vão ser pontuados na análise do seu projeto para saber se você vai para a etapa da prova oral, tá? Você se inscreve, né, e vai lá e deixar o projeto, faz a prova de línguas sem saber se passou no projeto. O que é o pior, né? E aí vai, ó. Aderência à linha de pesquisa escolhida pelo candidato. Se escolheu linha 1.1, cara, faça um projeto a ver com a linha 1.1. Veja como é importante. Eu sei que tem pessoal por aí que vem de projeto coringa. Ah, elabora um projeto de pesquisa dessa forma aqui. A gente não trabalha com isso. Pode ver que a gente não vende isso. E não vou criticar os colegas que ganham a vida assim dessa forma. Mas é muito complicado quando você pega um edital que é restritivo. Ele não é amplo, como é o PPGD, que tem várias linhas de pesquisa, vários professores, e cada linha tem uma forma de pensar diferente. Você pode até fazer um objeto, uma metodologia, os objetivos gerais e específicos, até condizentes, mas tem que saber se aquele tema se adequa ao PPGD, se os professores querem aquele tema e se dá, né, adaptado, de fato, a um projeto para concorrer nesse tipo de seleção, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então, ó, aderência de pesquisa escolhida pelo candidato. Tem que ter aderência, né? Tem muito candidato que é eliminado. Veja, isso aqui vale 20 pontos, 20% da sua nota, né? Ou 2 pontos, se for um projeto 0 a 10. Então tem que tomar cuidado, porque você não tem aderência, cara, você está praticamente eliminado, entendeu? Ele já vai analisar outras coisas, né?
Marina, boa pergunta, a gente não viu isso ainda. Não viu isso ainda, deve sair alguma errata no edital. Esse edital tem algumas coisas erradas, sabe? Tem algumas coisas que a gente já viu já errados, falando de inglês, onde não deveria ficar e tal. Vai ficar salvo assim e vai pro YouTube a live. Então a gente não tem como dizer se isso aqui, ano passado dava para identificar. Dava para identificar, ele deixava para identificar. Esse ano eu não vi aqui no edital ainda. Mas a gente vai tirar essa dúvida, tá? Pertinência da bibliografia quanto ao objeto, justificativa e problematização. Ou seja, ele está dizendo aqui ó, que ele quer objeto, justificativa e problematização. Ou seja, sua bibliografia tem que estar condizente com a sua pesquisa. Não adianta você colocar lá livros bibliográficos só para encher, só para completar a página, só para chamar a atenção. Não, tem que estar condizente com a pesquisa. Tá entendendo? Muita gente coloca assim, vou colocar livro aqui que eu nem li. Cuidado para encher isso aqui. Ó. Contextualização teórico-metodológica dos tópicos envolvidos. Ou seja, a teoria e a metodologia de pesquisa tem que estar condizentes, né? Demonstração na redação de capacidade do vernáculo, clareza e consistência, texto claro. Gente, abandona o juridiquês. Abandona. Vocês são juristas, escrevem aqueles parágrafos longos, 5 linhas, sem botar uma vírgula e um ponto. Não faça isso. Aqui eles querem clareza. Pessoa que escreva bem, um texto fluido, que ele consiga ler e entender o que você está falando. Aquelas petições que você está acostumado a fazer, aquelas sentenças que você redige lá para o juiz, para o desembargador, não façam aqui. Aquele juridiquês, abandone. Ora, data máxima venia, esqueça. Petição, termo como você escreve. Pense assim, como é que eu escrevo uma petição inicial? Abandone. Abandone. Aqui é outra forma, seja claro, seja sucinto, períodos curtos, direcionados, mostrando sempre a viabilidade da sua pesquisa, tá? Vale 20 pontos aqui. E consistência e viabilidade da pesquisa para os candidatos ao doutorado. Não, consistência e viabilidade da pesquisa. Abri um parágrafo para isso, para mostrar a viabilidade da sua pesquisa. TCC da graduação, cuidado. Tem que saber se a linha de pesquisa quer. Geralmente não dá para adaptar. Muita gente vem assim, né? Na minha banca disseram que o meu TCC dava para jogar no mestrado. A banca está elogiando o seu trabalho, foi muito bom. Mas não quer dizer que dá para jogar no mestrado. Tem que analisar se a banca pesquisa aquilo, se você falou um tema que tem a ver com a banca, se você teve uma densidade razoável. Às vezes dá, mas muitas vezes não dá. Tem que saber fazer essa análise crítica, né? E a gente colocou aqui na nossa postagem o perfil de cada linha de pesquisa, de cada professor da linha. Só volta aí. Todas as postagens em amarelo são de professores e de cada linha de pesquisa de cada professor. Tá? A gente fez um levantamento completo aí de todos os professores do PPGD. Tá aí de graça, só você olhar. E aí, ó, e doutorado, né? Tem que fazer o quê? Importância e ineditismo da pesquisa. A parte inédita do doutorado pesa. Tem que trazer isso aí. Enfim, e aí a prova oral, né? Que você vai ter 10 minutos para apresentar seu projeto. 10 minutos para apresentar o projeto, cara. Qual é a dica? Vai apresentar o projeto. Tu vai apresentar o projeto dizendo o seguinte: olha, meu projeto de pesquisa, o objeto de estudo, o problema e tal, e tal, e tal. Mostrar a ciência dele. E tentar relacionar esse seu projeto com a linha de pesquisa. Qual a importância dele para a linha de pesquisa? Entendeu? Você em 10 minutos tem que apresentar o seu projeto, a forma científica dele e como esse projeto pode adequar-se à linha. Algumas linhas, eles não fizeram pergunta oral, direta, sobre livros. Eles cobraram do candidato essa relação já. Teve linha de pesquisa que não, que foi lá e arguiu oralmente sobre cada livro, alguns livros, alguns temas que estavam lá no editais, que não tinham nada a ver com um projeto às vezes. Certo? Não tinha nada a ver. Então era 20 minutos de arguição para até 10 minutos de resposta. Até 10 de resposta. Então você pode ficar 10 minutos apresentando, 20 ouvindo perguntas e 10 respondendo. Até 40 minutos na sua banca. Até 40 minutos na sua banca. Como regra geral, né? E aí, na prova de conhecimento, que é a última etapa, olha o que eles vão analisar. Domínio dos conteúdos, evidenciando compreensão dos temas abordados na bibliografia. Olha, dominar o conteúdo do seu projeto, saber o que é que ele tem a ver, né, com o que está sendo falado, né, nos outros livros ou não. Domínio e precisão de conceitos fundamentais. Você trazer conceitos. Olha, teoria do fato jurídico quer dizer isso, de acordo com Pontes de Miranda. Você encanta a banca. Não fique querendo só se livrar da apresentação. Tem que mostrar conhecimento também. Vale 20% da apresentação. Pertinência e capacidade argumentativa, articulação das respostas. Falar bem, responder consistentemente, ter postura, ir arrumado. Isso aqui faz parte da alegoria, né? A gente tem um treinamento para os nossos alunos próximo da prova, que a gente simula uma banca, você apresenta para a gente faz as perguntas como se fosse a banca, e você vai respondendo, e a gente vai dizendo, ó, faz assim, faz assado, fala dessa forma, não responde assim, né, pede desculpa, enfim, a gente faz todo um treinamento para a prova oral, né,
aqui no Corpus Juris. Então, você treina em casa, como é tanto a apresentação como as respostas. Como responder, como falar essas respostas, porque isso conta. Né? E por fim, ó, coerência e desenvolvimento das ideias, capacidade argumentativa considerando o texto do projeto apresentado. Ou seja, como você está conseguindo explicar esse projeto. Seleção de pesquisa, de mestrado, não está selecionando o cara inteligente, o cara bonito. Está pesquisando o melhor pesquisador. Está selecionando o melhor pesquisador. O melhor pesquisador não é mais inteligente. Esqueça essa. Concurso público seleciona, né? Inteligência e tal. Pesquisa, ele quer ver o quê? Se aquele cara é bom pesquisador. Se o projeto dele é bom de pesquisa. Ah, vou criar uma teoria tal. Se não for viável a pesquisa, não vai passar. Ah, eu vou criar um tema inovador, não sei o quê. Tem como pesquisar esse tema? Tem. Pode passar. Se você não tem, né, um projeto, pense em temas que sejam viáveis de pesquisa. Não é novidade legislativa, não é... Todas as etapas serão online, Acácia. Todas as etapas serão online. Todas. Todas. Pelo menos até agora, né? Eles podem editar retificadoras lá, mas todas serão online. E aí o que é que acontece? Você, né, tem um domínio e tenha cuidado na apresentação oral, tá bom? Me perdi aqui onde é que eu estava falando, mas enfim. E aí você tem que tomar cuidado com o seu projeto de pesquisa, tá certo? Para você não se perder. E aí vamos lá para as mudanças, né? Mudanças que nós tivemos por cada linha de pesquisa. Teve mudança pra caramba, cara, em algumas linhas, né? Outras não, a grande maioria não mudou muito não, e por aí vai. Mas veio, linha 1.1. Sim, outra coisa que eu queria trazer antes de adentrar nisso aqui. Então, como você estuda para concurso por etapas, qualquer concurso que for fazer, magistratura, defensor, você estuda o quê? Para a primeira fase, passou na primeira, estuda para a segunda, passou na segunda, para a terceira. Agora, qual é a etapa de você estudar? Agora foque no seu projeto e foque na prova de línguas. São as etapas iniciais. Foque no projeto. Eu focaria no projeto. Tiraria 2, 3 semanas para fazer o projeto. Faria o projeto, porque eu tenho que apresentar ele na matrícula. Depois que eu terminasse o projeto, eu começaria um curso de línguas, começaria a fazer línguas, para depois eu entrar na prova oral, para estudar para a prova oral. Se você não tem tempo, se você trabalha e estuda, eu faria assim. Se você só estuda, dá para começar o treino da prova oral, né? Começar já a ler os livros, começar a fazer o projeto e começar a estudar para a prova de línguas. 2 horas por dia basta para você fazer um projeto bom. 2 horas todo dia você dedicar ali, escrever um pouquinho a cada dia, ler um pouquinho a cada dia, basta para você fazer, tá? E a gente vai ter algumas dicas aí de como elaborar projeto, vai ter um bocado de coisa essa semana, a gente vai lançar um monte de dica aí no Instagram. Então, cuidado aí, tá? Estude por etapas, não queira abarcar o mundo de uma vez, se você não tem tempo para isso, não vai dar, não vai dar. Mas vamos lá, linha 1.1. A linha 1.1, cara, colocou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 livros novos. 5 livros novos. É complicado. Mas manteve os temas, né? Então, ó, tem um livro do Antônio Cabral de Passos, Coisa Julgada e Preclusão das Dinâmicas, foi uma atualização dele, desculpa, foi atualizado. Pedro Emiliano Vilas Boas, Castelo Branco, e Karina Gouveia, né? Foi colocado aqui esse texto, né? Populismo, constitucionalismo populista, jurisdição populista e crise da democracia. Um texto de Karina Gouveia também foi colocado novo, né? Um livro dela. Ivo Dantas, né? Fraude constitucional à vista. É a Constituição de 88 passível de nova revisão? Foi colocado também esse livro de Ivo Dantas aqui, nessa linha 1.1. Karina Gouveia, e tem um artigo dela aqui com Pedro Emiliano Vilas Boas, né? Um livro aqui, Populismos. E Fred Didier, ele atualizou o livro dele, né? Por uma nova teoria dos procedimentos especiais. Essa linha 1.1, como é que ela é? É a linha de processo constitucional e processo civil. É a linha que Ivo Dantas e Leonardo Carneiro da Cunha dividem. E agora entrou Karina Gouveia, né, que está dividindo também a linha de Ivo Dantas com ela, e ela está pegando até mais orientandos no geral. Está bem presente, inclusive colocou até textos dela no edital. Então você tome cuidado quem vai fazer essa linha, que você pode tanto ter uma abordagem processualística civil, como uma abordagem processualista constitucional, com uma vertente também de teoria da Constituição, agora explicitamente, populismo, né, fraude, cadê aqui, ó, revisão constitucional, você tem alguns temas de direito constitucional puro, não só mais, porque antigamente a gente dizia, não, essa linha aqui é estritamente processo constitucional. Agora a gente está vendo que está bem aberta com relação a direito constitucional sim, teoria constitucional sim. A linha 1.2 foi a que mais mudou, para mim essa aqui foi lasca, né, ela adicionou, tirou um livro da bibliografia, colocou mais 5 livros, né? Não, colocou mais 4 livros, cara.
Foi sacanagem essa linha 1.2, que é a linha de Estado e Regulação. Tem uma boa procura essa linha, né? Advogados, o pessoal que é da procuradorias e por aí vai. E aí tem um livro de Valber Agra, Eudilson Pereira Nobre Júnior, André Lara Rezende e Marcos Nóbrega. Né? 4 livros novos aqui nessa edição. E aí, aqui, velho, Estado e Regulação é trabalhar tributação e desigualdade, trabalhar Estado, né? Trabalhar a figura administrativa do Estado e por aí vai. Você aqui não vai ver aquela coisa direito tributário, aquela análise legalista do direito tributário, nem aquela análise legalista da lei de licitações, por exemplo. Aqui é uma coisa mais aprofundada, um pouquinho mais crítica, né? Direito tributário, um viés mais, vamos dizer assim, pro povo, uma análise crítica do direito tributário e da tributação. Porque tem muita gente que diz assim, eu estudo para concurso, eu vou fazer essa linha, a linha 1.1, a linha 1.2. Não vai passar. Não é assim. Né? Estado e regulação, que é direito tributário e administrativo, ela não tem esse viés concurseirístico, nem a linha 1.1. Então muita gente que vem de concurso, juiz, promotor, vem com esse viés de estudar para concurso. Não é por aí. Né? Tem uma leitura mais crítica, você tem que aprofundar, não é saber a lei, é saber o que os autores pensam. E os autores aqui, nessa linha 1.2, por exemplo, os 4 livros novos são de 4 pessoas que são professores da linha. Então, tem que tomar cuidado aí na hora da leitura, tem que saber o que os professores pensam. É importantíssimo você saber o que o professor pensa, saber ler o livro dele. A linha 2.1, que é a linha Direito Social, Teoria Social Crítica, que é a linha de Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, por assim dizer. Temos 2 livros novos, né? Um de Michel Zaidan, lançado esse ano, tem que ler, História do Sindicalismo Brasileiro, e outro de Tiago Cavalcante, né? Subhumanos, o capitalismo e a metamorfose da escravidão. Essa linha 2.1 eu digo, se você não for de esquerda, não for marxista, não vá. Não vá, você não vai passar. Porque a galera tem cheiro para identificar quem não é, pelo menos, próximo ao viés de esquerda. Então, se você é advogado trabalhista pró-empresa, se você não tem esse viés mais à esquerda, você não vai conseguir se adaptar nas leituras e não vai conseguir passar. Eu digo sem medo de errar. A linha 2.1, ela já faz um recorte ideológico na bibliografia descaradamente, declaradamente. E que bom, né? Que é bem explícito com relação a isso. Então, já digo aqui para você não se iludir. A linha 2.2, que seria a linha de direito civil ou transformações das relações jurídicas privadas, ela teve 2 textos novos, né? Que é aqui, Venceslau Tavares, professor da linha, né, que também está no PPGDH, Venceslau Tavares. Ele trouxe um artigo dele. E Larissa Maria de Moraes Leal, né, que é Larissa Leal, conhecida, né, que ela também trouxe um texto dela sobre a Covid, né, no direito de família, os impactos da Covid no direito de família. Tem que ler, cara. As novidades você tem que ler. Direito Internacional também trouxe, estou acabando, e eu vou dar dica de como estudar isso aqui, tá? Também trouxe 2 livros novos, tá? E Direito Internacional mudou o nome da linha. É Direito Internacional e Globalização agora. Ou seja, ela ficou com um viés mais ainda, né, de teoria do direito internacional. E aí, André Carvalho Ramos entrou, né, um texto de 2013, né, um artigo dele de 2013. E Direito Internacional Privado, Arbitragem Comercial, de Jacob Dollinger, né, também entrou aqui agora. A 3.1 não teve quase mudança, só foi um texto, que foi de Flaviano Nóbrega com Bruno Galindo, sobre Covid-19 no redesenho institucional brasileiro. E a 3.2 teve um texto de Arthur Stanford, que é um livro dele desse ano, Teoria da Decisão Jurídica na Comunicativação. Né? Enfim, como é que você vai estudar? Como eu fosse começar hoje, como é que eu estudaria os textos? Eu pegaria primeiro os artigos, tentaria matar os artigos, depois iria para os livros. Vai para os artigos, procura ver os artigos mais novos, vão cair. Um professor, quando altera um texto, coloca um texto novo, esse texto vai cair. Você vai ter que ler esse texto. Se for um artigo novo, comece por ele. Lê os artigos, veja lá. Artigo novo, começa lá pelo artigo novo. Artigos mais antigos, depois livros. Por quê? Você vai avançar no edital lendo artigos. Livro, às vezes, demora um mês para ler um livro. Aí vai dar uma sensação de aflição. Imagina, chegar o Natal, tu ainda está no primeiro livro. Os artigos, que são muitos artigos no edital, muitos artigos, o edital assusta, porque às vezes tem 14, 17 textos, por exemplo, na linha 2.1, 1.2, mas você vai ver que a maioria são artigos. São artigos. Então você detona os artigos, avança e fica sobrando 2, 3 livros. Aí dá para você uma sensação de paz, né? Ler o resto. Então, lê o texto novo, faça resumo dos textos que você está lendo. Separa lá um quadradinho e vai fazendo um resumozinho, principalmente dos conceitos, das palavras-chave. Resumo não é copiar o texto. Isso não é resumir. Resumir é pegar um artigo de 20 páginas e fazer em 3.
Você separar as principais ideias, os principais pontos. É pegar um livro de 200 páginas e fazer em 5, 10, sabe? É você sintetizar para você reler aquele livro. Não basta ler uma vez, tá? O grande problema de muita gente é: eu li toda a bibliografia. Leu como ler Harry Potter? Não leu, né? Você tem que fazer o resumo, marcar e por aí vai. Porque eles vão cobrar isso. Imagine só, se você fosse um professor, fosse fazer uma chamada oral, como é que você cobraria as questões? Você cobraria conceitos, explicações, que ele trouxesse exemplo, que ele fosse didático, né? As bibliografias aí que tem o grande problema, Diego. Algumas estão na internet, alguns artigos eles já botam um link no edital, já para você pegar. Outros você vai ter que comprar. Tem que comprar livros. Alguns a gente disponibiliza. A gente tem alguns livros, né, da bibliografia, né, as linhas a gente disponibiliza para os alunos, né, para eles estudarem. E alguns artigos estão já na página da internet, só pegar. Só botar para pesquisar e pegar. Agora, alguns vão ter que comprar. Vão ter que comprar e rezar para chegar em casa para dar tempo de ler. E geralmente dá, né? O correio tá bom. O correio não tá, né, atrasando as encomendas assim a ponto de você perder a prova. Então alguns vão ter que ser adquiridos mesmo, mas muitos mesmo tem na internet. Outra observação importante, vamos lá. Pode ir mandando as dúvidas aí, tá, gente? Vai respondendo aqui da maneira que pode. Quando eu for fazer o projeto de pesquisa, eu tenho que usar a bibliografia que está no edital? É bom você utilizar, mas não é imprescindível. Seu tema, você citar um professor, citar pessoas ali, é importante. Claro, fazer a média, dizer que leu o cara, dizer que está usando o cara, vale a pena, mas não é imprescindível. Não necessariamente precisa. Talvez você não citou ninguém, mas usou na arguição oral, entendeu? Usou na arguição oral, aí já meio que supre. Mas enfim, outra coisa que que o pessoal pergunta muito é: como é a preparação em si para mestrado? Cara, a preparação para mestrado, pelo menos no nosso curso, a gente vai preparar agora, fazer o projeto, vamos ter aulas, né, para prova de conhecimento. Como é que a gente faz? Você marca um encontro com a turma, a nossa turma é limitada a 5 alunos por turma, para a gente fazer um contato mais próximo, e a gente faz a preparação oral, né, com aula expositiva de cada livro e de cada tema. A gente vai exaurir o edital, a gente exaure o edital na parte teórica toda. Aula tal dia, vamos lá. Encontros para projeto de pesquisa, a gente tem encontros ilimitados. A gente tem o primeiro encontro, explica como é a metodologia do projeto, explica o que tem que fazer, diz quais são os temas que foram tratados das últimas vezes, qual um tema que seria bom, né? E aí você vai e começa por ali. E a gente dá o caminho para você. E aí a gente vai tendo os encontros, né? Tanto via e-mail, você passando o projeto, corrigindo, quanto marcar encontro para debater o seu projeto. Né? Ó, melhor aqui, melhor ali e tal. E a gente não tem encontros, é até terminar o projeto. E aí vai continuar em paralelo, né, a preparação para a prova de conhecimento. A prova de línguas, né, aí é a parte. Né? São duas parceiras nossas, Lucy e Janaína, que preparam para a prova de línguas, inglês e espanhol. Então, no site, o valor do curso é abarcando prova de conhecimento mais projeto de pesquisa. Não está incluso prova de línguas, porque aí não é o mesmo professor. Entendeu? Não tem como fazer esse pacote, infelizmente. Né? Mas aí a gente abarca prova de conhecimento e línguas, tudo. Exaurir o edital. A nossa ideia é exaurir o edital. E turmas de 5 alunos. Para não ficar 10, 20. A gente poderia lotar a turma, né? Lotar a sala de aula por aí e fazer um método cursinho. Mas a gente trabalha a parte crítica. Porque a gente quer trabalhar com o aluno, que ele saiba responder, que ele saiba falar, que ele entenda, que ele consiga tirar dúvidas com a gente ali de forma mais simples. Ficar mais intimista, né? Aquela forma mais intimista, pouca gente, não dá ninguém com vergonha. E a gente não se preocupa em avançar o conteúdo. A gente quer que você aprenda, né? E aí você vai devagarzinho, entendeu? Mestrado para mim.u, qual indica? Eu não entendi, Bruno. O curso, eu entendi como é o curso. Professora Mirella aí. Para já começar. Agora, para começar para algum livro específico, eu começaria pelos novos. Né? Respeito a nota em uma linha, mas falta... Sim. Aí, vamos falar sobre as linhas concorridas e menos concorridas. Cara, isso aí é fundamental, Diego. Valeu. Linhas mais concorridas e menos concorridas. É difícil falar isso. Veja, tem linha que bomba a descrição, mas a nota é muito baixa, a galera bota pra torar na avaliação. E tem linha que chove muito 10, mas também vão 30 com chance de passar pra última etapa. Tá entendendo como é difícil? Mas assim, melhor língua pra prova do mestrado, espanhol, cara. Eu falei aqui, no início da live mesmo, depois tu dá uma olhadinha lá. Eu falei dizendo que inglês, cara, é loteria. Não tem como você saber direito. Se você sabe inglês, domina inglês, faça.
você consegue pegar um texto jurídico e entender, faça inglês. Agora, se não consegue, se você só sabe inglês de cinema ou de ouvir Beatles, nem aventura fazer a prova de línguas. Por quê? Ou vai ser um texto para você marcar X, marcar a resposta correta, ou vai ser a tradução. Eu acredito que vai ser um texto para você marcar a correta, interpretação de texto. Mas pode ser tradução, né? Embora que Lucy tem 100%, ela fica puta quando eu falo isso, mas assim, Lucy tem 100% de aprovação, tá? Quem foi aluno de Lucy passou na prova de línguas. Então ela ensina inglês até para quem não tem tanto domínio, porque ela ensina as técnicas, né, de como passar. Eu digo isso para quem vai fazer sozinho, quem quer estudar sozinho e tal, faça espanhol, ou quer fazer algum curso mais rápido, mais simples, sem muita tortura espanhol, tá? E aí o que é que acontece? Veja, as linhas do ano passado que bombaram muito, foi a linha 2.2, Direito Civil, ela sempre bomba, porque pega a galera advogada, a galera que é juiz, a galera que trabalha na área da advocacia e quer muito essa linha 2.2, e a galera acadêmica também, acaba abarcando, e a linha 3.1, que foi Direitos Humanos na América Latina, que ela tem muito a ver com o PPGDH, então muita gente que tenta, e muita gente que tem outra graduação, tenta a linha 3.1, que é a linha de Direitos Humanos, são as que mais bombaram, assim, de inscrições, pelo que a gente percebeu, e de pessoas que foram para a última etapa. Outras linhas que bombam muito, a linha 1.1 bomba, porque tem a galera que é juiz, que é promotor, que é concursado, que quer ir para essa linha, quer ser aluno de Léo Cunha na parte processual, foi aluno de Ivo Dantas, né? E tenta ir lá para essa linha 1.1. Ela bomba também, mas não tanto contra as outras. E a linha 2.1 não. E a linha 1.2, eu diria que a linha 1.2 também bomba, assim. As que menos bombam, 2.3, 3.2, 2.3 é direito internacional, né? 3.2 é filosofia do direito, né? Já estou dizendo tudo porque não bomba tanto. E a linha 2.1, direito do trabalho, ela tem uma procura, mas ela há um corte ideológico, né? Então as pessoas que não têm aquela ideologia acabam não indo, né? Ela tem um recorte ideológico claro, os professores são marxistas, se entendem como marxistas, né? Ou de esquerda, e os livros são lá de esquerda. Então, assim, por exemplo, na linha 2.2, na linha 2.2 não, vamos supor a linha 1.1, muita gente tirou nota alta, mas na hora da oral inverteu. Não necessariamente quem tirou nota alta na primeira etapa passou, tem gente que tirou nota mediana e não passou. A linha 2.2, por exemplo, todos os eliminados tiraram 7. Eles deram 7 para todos os eliminados, na arguição oral. Quem passou, ou seja, acabou tendo a prova, passando quem tirou nota boa na primeira etapa e tirou uma nota razoável na arguição oral, tá? Então acontece isso. Então, assim, não dá para você escolher a seleção do mestrado somente pela nota e pela procura, porque às vezes, porque tem essas variáveis. A nota aqui é mais alta. Por exemplo, a linha 3.1 não deu 7 para quem foi eliminado. Mas você entendia que quem tirou abaixo de 7, 7.9, 7.8 já estava praticamente eliminado. Teve gente que tirou 8,5 e passou na linha 3.1, sabe? E teve gente que tirou 8,5 e não passou na linha 2.1, sabe? Tem isso também. É entender aquilo que você gosta, aquilo que você quer. Agora, tem linhas que são mais restritas. A linha 1.1, como divide em 2 professores, né? Ficam 3 vagas para Ivo, 3 vagas para Léo Cunha, né? Basicamente. Aí, linha de direito civil, por exemplo, são muitos professores. Então você meio que acaba disputando um professor, só uma vaga só praticamente, na real, né? Então tem essas variáveis aí que você tem que adentrar para você compreender onde está se metendo, para depois você dizer, oxi, como é que foi isso e tal. E aí tem uma coisa curiosa, que o pessoal pergunta muito. Gente que não foi na federal, passa? Eu disse no início da live, gente que não foi na federal, passa. A gente fez um levantamento ano passado, a maioria dos alunos que passaram não foram recém-formados. Do nosso curso, 10 de 14 que passaram, foi isso mesmo, aprovamos 14 alunos, 10 tinham mais de 30 anos, já fazia mais de 5 anos de formado, alguns 10, 12 anos de formado, né? E aí passaram na prova. Então aquela ideia que você tem do acadêmico, que sai da graduação, da federal, que vai passar no mestrado, esqueça isso. E a maioria dos que passaram ano passado não eram da federal, de Pernambuco. Não era da federal. Eram de outros estados, de outras faculdades. Veja que curioso. Então aquela ideia de que é fechado, é reservado para aluno da federal, não é bem por aí não, cara. Não é bem por aí não. Eu sou da federal, tenho mais chance. Não necessariamente. Né? Da federal de Pernambuco. Então assim, é uma seleção pública, é uma seleção que tem regras, é uma seleção, né, que tem, vamos dizer assim, critérios. Diego, é sim, cara. Os professores da linha 2.3, Eugênia, professor Pô, eles são bem críticos, sabe? Na metodologia e tal. Mas por não ter tanta concorrência, se você faz um trabalho bom, razoável, você consegue uma aprovação, sabe?
é bem assim. Agora eles são bem críticos, né? Não dá pra chegar com qualquer projeto lá. Então, o que é que eu trago para vocês? Não há esse negócio de fechada, de lugar marcado, e não há uma eliminação de quem é de particulares. A gente já provou gente de diversas faculdades, né? Faculdade de interior do estado de Pernambuco, faculdade de outros estados, que nem eu mesmo sabia que existia, sabe? Então, assim, o pessoal acaba fazendo. E o mestrado de Direito daqui de Pernambuco, ele é bem cogitado, ele é bem procurado, porque ele é referência, ele é tradicional, já está há bastante tempo, tem nota 4 na CAPES, ou seja, temos doutorado. No estado de Pernambuco só tem doutorado a Católica e a Federal de Pernambuco, né? Nenhum outro mestrado aqui tem doutorado. Então isso é um ponto positivo. E você passando, você não paga nada, né? Com cursos de federal, você não paga nada. Você pode ganhar uma bolsa, embora aqui a bolsa estejam sendo cortadas, né? O MEC tá um caos esse negócio aí, né? O governo atual, né? Bora, Bolsonaro! Ops! Tá um caos essa questão de pesquisa, né? Estão cortando a bolsa da galera. Mas assim, dá pra você fazer de graça, tá? Você estuda lá de boa, não paga 2.300 da Católica. A Católica é 2.300 a mensalidade. Então, se você não tem dinheiro para investir nisso aí, você, né, tá meio complicado, né, para pegar a damas também, nesse sentido. E aí você tem doutorado na Paraíba, você tem doutorado na Paraíba, e na Bahia e no Ceará. Ou seja, Alagoas não tem doutorado, Sergipe não tem doutorado que eu saiba, Rio Grande do Norte não tem, né, essa aula aí não tem doutorado. Ou seja, Pernambuco acaba sendo um polo para atrair pessoas do Nordeste para vir fazer prova aqui, e até de outros estados, tá? Teve gente que passou aí que era do Paraná, gente que era do Sudeste, passou aqui e tal. Então, é bem procurado, é bem requisitado, e é uma experiência única. Eu digo a você que fez graduação, né, numa faculdade, você que fez uma graduação, saiba que você vai ter outra experiência aqui. A galera não tem aquela competição zona de graduação, aquela tabaquice, né, de uma galera que tem lá e tal. É outro nível de estudo, e você vai abrir sua mente, você vai ver que tudo que você aprendeu no direito não é que estava errado, mas estava equivocado, né? Muita coisa. Então você vai ver a raiz mesmo de certos problemas conceituais, a ideia por trás de várias normas, enfim. Você vai ter um estudo e você vai conversar com professores de ponta. Professores de direito da Federal, né, são professores, né, doutores, pós-doutores, né, com trabalho acadêmico publicado. Você viu aí no edital várias edições, né, de artigos novos dos professores que eles produziram em 2021, 2020. Ou seja, é um programa que está se renovando, já teve um período complicado, mas está se renovando, está buscando melhorias. E sim, uma coisa que eu esqueço toda vez, a linha 3.1, só trouxe um texto, a Cássia. Trouxe um texto, foi um texto de Bruno Galino com Flaviane Nóbrega. A linha 3.1 é a que pega a galera de penal. O pessoal diz assim, não tem penal no PGD. Tem penal sim. A linha 3.1 é criminologia crítica, com a professora Manuela Bar. Manuela Bar, ela botou ali 2 textos, né? Autoritarismo no processo penal e alguma coisa de instituições. E ela pega essa galera de criminologia, quem quer trabalhar direito penal, criminologia crítica, pode ir para a linha 3.1, que lá você tem projeto para isso, tá certo? Então, assim, é essa a ideia que eu quero trazer para vocês. Eu quero que vocês compreendam que é uma experiência você fazer. Agora, não vá também achando que vai passar de primeira. A média também não é, né? Vamos dizer assim, muita gente passa de primeira, passa. Mas muita gente passa de segunda. Muita gente passa de segunda, passa de terceira. De primeira sempre tem. Não vá com esse peso, tem que ser de primeira. A maioria passa de primeira. Não. A maioria não passa de primeira, não é por aí. Muita gente passa de primeira. A gente não tem um levantamento, mas acho que quase 50% das pessoas que passam foram de primeira. Os outros 50% é a pessoa que tentou de segunda, tentou um mestrado em outro lugar, acabou passando aqui e tal, tentando aqui. Então, assim, se liguem, tá? Com esse tipo, com a preparação, levem a sério. Dá para conciliar com o concurso? Dá, mas cuidado. A depender do seu concurso, não é bom conciliar. Dá para conciliar? Dá. Depende do seu nível de estudo, depende como você tá. A gente sempre recomenda, né? A gente sabe que dinheiro tá difícil, e ruim ou mal você fazer um mestrado, né? Muitos alunos nossos que eram concurseiros, que fizeram mestrado, melhoraram a cabeça, porque, tipo, aquela pressão de passar uma prova, de viajar, de reprovar. No mestrado, você lá dentro, você tá vivendo outras coisas. Você tá vendo, abrindo o horizonte. É muito bom, né? Eu tive vários amigos, né, que precisaram dessa terapia mestrado para melhorar. Para ver, porra, bicho, é isso, velho. Cara, me encontrei, quero ser professor e tal, nunca tinha pensado. E por aí vai. E não é só seu professor, tá? Quem for de Tribunal de Justiça, o plano de carreira, vai lá para cima com o mestrado. Quem for juiz, que vai concurso para promotor, o título, joga você lá para cima. E hoje em dia, cada vez mais difíceis os concursos, você com título, você vai lá para cima.
você consegue boas posições, você tem chance de ser chamado logo, né? Enfim, eu sou entusiasta, né? Eu acho que apesar da crise, apesar da crítica, apesar de eu mesmo, né, não ter feito um doutorado logo caminhando, eu recomendo bastante, né, que você, tipo, terminei o mestrado, muita gente emenda, né? Eu fiquei um tempo para fazer o doutorado, e mesmo assim, né, acabei trancando o doutorado e tal. Eu recomendo, né, você fazer mestrado, pelo menos, você entender a lógica de lá de dentro, porque muda a sua cabeça. Esqueça o direito da graduação, cara. O direito ali é outro direito, é outra vibe, é artigo, é ciência, você vai entender como o Brasil pensa. Você vai entender como a sociedade, né, de fato produz o direito. Porque o que você estudou, velho, foi decorebinha. Foi por exemplo, foi que nem a Matrix. Te deram a pílula azul, agora você vai tomar a pílula vermelha. Agora você vai entrar dentro do horizonte da pesquisa científica de fato, né? E claro, lá dentro, você... dá para trabalhar e fazer mestrado? Dá. As aulas são 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. Tem aluno que paga de manhã e tarde, e depois no outro dia na semana. Você tem que pagar 6 cadeiras, né? 6 cadeiras como média. No total, 4 obrigatórias, 2 facultativas, enfim. Tem essas regras lá. E não é todo dia de aula. Não é. Você pode escolher montar. Você monta o seu horário. Você pode escolher montar o seu horário todo dia de aula. Mas se quiser, pagar 3 agora, 2 depois, 1 no outro ano. São 2 anos de aula. Teoricamente, no primeiro ano, você paga as cadeiras obrigatórias e as facultativas que são obrigatórias, enfim. Você paga lá. E no outro ano é apenas escrever o projeto, ser estagiário docente e ficar 1 ano escrevendo o seu projeto, sua dissertação de mestrado. E se for doutorado, 4 anos, 2 anos de aula, 2 anos fazendo a tese. Mas você pode encurtar. Então, assim, não é como a graduação, todo dia aula, não é aquela pressão por prova, não tem prova, tá? Não tem, vamos fazer exercício, não. Geralmente as avaliações são artigos ou seminários. Você faz um artigo, você apresenta um seminário, você faz, né, uma avaliação mais, assim, mais tranquila, não tem aquela pressão de graduação, prova cada mês, né? Não é por aí, né? A vibe é outra, né? Não é horário integral, o doutorado, nada, nem mestrado nem doutorado é horário integral. Você pode ser pesquisador bolsista. Se for bolsista, aí dedicação exclusiva, mas se não for bolsista, você pode ter seu trabalho. Tem muita gente que é advogado, que é juiz, procurador da República, que faz mestrado e faz doutorado lá, sabe? No PPGD. Não tem esse problema, não. Currículo, influência nenhuma. Currículo é peso zero. Currículo Lattes é critério de desempate. Então, se você tem artigo, se você não tem artigo, não interessa. Você passa do mesmo jeito. Tem que passar nessa etapa da seleção. Se você nunca escreveu um artigo, fique tranquilo, né? Seu currículo Lattes não vai pesar para mestrado e doutorado em Direito da Federal, né? Daqui direito. PPGDH é outros 500 e por aí vai. Linha 1.1 é muito concorrida, mas não tanto. Tem uma concorrência boa, tem uma galera capacitada, sabe? Porque os professores são muito bons. Leonardo Cunha, Ivo Dantas, Karina Gouveia, são professores sérios, comprometidos, sabe, com a pesquisa. E aí eles selecionam bons alunos, ela tem essa pegada, assim. Mas você vai adorar. Se você quer fazer a linha 1.1, você vai adorar lá. Porque o pessoal realmente pesquisa sério, né? É uma linha muito séria, é uma linha que a gente sempre ouve dos alunos que, tipo, se encantaram. Muita gente emenda mestrado com doutorado, muita gente que quer emendar, sabe? O professor incentiva a fazer emenda. PPGDH saiu hoje. Vamos publicar também. Amanhã a gente publica o edital do PPGDH. Saiu hoje, saiu na hora, no mesmo boletim que saiu de direito. Aí, tipo, não divulgamos ainda, mas vamos divulgar. Saiu, né? E tá um edital também bacana. Vamos divulgar aí. Tá bom, galera? Olha, dúvidas, pode mandar aí no privado, pode falar com a gente. A gente fala com vocês aí numa boa. Tem nosso WhatsApp, nosso e-mail aí. Temos nossos contatos e por aí vai, tá bom? Nossos cursos vão começar já a partir de novembro. Quem quiser fazer, venha. Quem não quiser, estude sozinho, dá pra passar também. A vida é bela. E sabadão, velho. Sabadão. Um beijo, um abraço, se cuidem e saudações alvirrubras. Até a próxima. Qualquer dúvida aí, só falar, hein? Até mais. Disponha, Maria. Disponha, Cíntia. Valeu, Cíntia. Valeu, Marina. Valeu. Valeu. Vou encerrar aqui, viu? Valeu, galera.